Diz assim a palavra do Senhor: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Nós cremos no Senhor, que o Senhor já tem falado aqui conosco desde o começo desse culto. Grandes palavras nós já ouvimos da tua parte. E agora eu te peço, Deus, fala mais através das Sagradas Escrituras. Venha revelar ao nosso coração aquilo que nós viemos para ouvir e também aquilo que o Senhor tem para dizer. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, abre o entendimento de cada ouvinte da tua palavra essa noite. Tira toda a sombra, toda a distração mental, toda a seta do inimigo, todo o demônio que tentar roubar essa mensagem, já seja queimado pelo poder do nome de Jesus, e essa palavra alcance o objetivo de Deus aqui sobre nós essa noite. Amém? Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Aplaude, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha, irmãos. Nós vamos falar nessa noite sobre a vida de oração de Jesus. Jesus é o nosso exemplo para tudo. Se você quer agradar a Deus, quer ser uma pessoa que alcança o coração do Pai, se você quer fazer as coisas certas, olha para Jesus. Ele é o exemplo maior de pessoa que nós devemos seguir. Tudo que Jesus viveu, tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, é o exemplo de vida para nós. Ele é o padrão perfeito. Então nós vamos falar sobre a vida de oração de Jesus. E é muito importante nós começarmos do começo. De qual começo? Do ministério de Jesus. Do começo do seu ministério, lá no seu batismo no Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério orando. E nós vamos mexer muito na Bíblia essa noite, amém? Lucas capítulo 3, versículo 21. Acompanha comigo aí, por favor. Glória a Deus. Nós vamos ver Jesus sendo batizado. E quando Jesus está ali nas águas, oh aleluia, veja que coisa linda. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus começa o seu ministério com oração. Tudo aquilo que você quiser fazer para Deus, tudo que você quiser fazer para a sua própria vida, na sua própria história, começa com oração. Jesus venceu todos os desafios da sua jornada terrena, porque ele começou da maneira certa. Tudo que começa certo, meus irmãos, tem a tendência, a probabilidade de dar certo no final. Mas se a gente começa errado, a tendência de já dar errado já no começo, já no meio, é enorme. Então começa certo. Vai fazer a obra de Deus? Ponha isso primeiro em oração. Vai fazer algo na sua vida, vai construir, vai casar, vai viajar, vai comprar, vai vender? Coloca primeiro em oração. Amém? Jesus começou tudo com oração. E ele também terminou com oração. Veja só, Lucas 23, versículo 46. Lá na cruz, onde ele estava ali já terminando seu ministério terreno. Lucas 23, 46. Ele vai terminar com essa oração. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus começa com oração. Nós vemos aqui um dos momentos que Jesus estava orando no meio do seu ministério, e agora ele encerra a sua missão com oração. O que quer dizer que a oração para Jesus, ela era de enorme importância. Jesus não negligenciava a oração. A oração para Jesus não era algo se, quando, talvez, se der tempo. Era prioridade. Prioriza uma vida de oração. Tire tempo no seu dia para você orar. Separa isso como parte indispensável, inegociável da sua vida. Porque tudo que nós colocamos como prioridade, a gente arruma um tempo para aquilo. Tudo que para nós é importante, nós colocamos como prioridade. E nós separamos o nosso espaço para dedicar aquilo que nós consideramos como mais importante. Então tenha na sua mente, a oração para mim não é uma opção. A oração para mim
é prioridade. Amém? Jesus, ele dedicava tempo à oração. A segunda lição que nós aprendemos sobre a vida de oração de Jesus, aí em Lucas capítulo 5, versículo 16, que nós lemos no início, a palavra diz: ele retirava-se para os desertos e ali orava. Retirava-se e orava. São duas palavras que falam de ato constante, continuamente. Ele se retirava, ele saía da sua casa, ele andava um percurso e ele estava a sós com Deus nos desertos. Por quê? Porque ele queria dedicar um tempo só para o Senhor. Nós devemos orar em todo o tempo, meus irmãos, mas nós não podemos deixar de separar aquele tempo especial para Deus. Aquele tempo onde nós fechamos a porta do nosso quarto. E não vou dizer que estaremos ali sozinhos, porque o Senhor estará conosco, mas estaremos ali no momento a sós com Deus. Tire o seu momento a sós com Deus. Eu sei que todos nós corremos muito, tem muita coisa para a gente fazer no nosso dia, mas não deixe de separar este tempo e este lugar. Este tempo e este lugar para você se dedicar à oração. Amém? Dedicar tempo à oração. Nós precisamos orar em todos os tempos, volto a dizer, mas é necessário dedicar um tempo específico para estar em oração. Amém? Dedique esse tempo. E se você dedica 5 minutos hoje, proponha no seu coração para dedicar 10 amanhã, 20 depois de amanhã. E quanto mais tempo você propuser no seu coração em estar orando a Deus, aleluia, mais a sua alma, mais o seu espírito, mais o seu coração vai ter sede de estar ali na presença do Senhor. Eu tive uma experiência comigo mesmo, quando eu comecei lá na minha adolescência, na caminhada com Deus, e eu queria muito orar, mas as minhas palavras de oração eram muito curtas. Eu orava só pouco, um pouquinho, poucos minutos, e eu queria orar mais, e eu colocava às vezes o relógio para despertar assim, com meia hora de oração. Eu orava 5 minutos, para mim já tinha dado 1 hora, e eu olhava para o relógio, só 5 minutos, eu me esforçava tremendamente e pensava, agora deu. Quando eu olhava, só tinha dado mais 5, então eram 10 minutos, meia hora, irmãos, era um sacrifício, era uma coisa assim, de outro mundo para mim. Mas isso foi indo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho que colocar o relógio para me despertar da oração. Porque quando eu entro, eu não quero sair mais. Isso não é porque eu sou bom, não é mérito de homem. Isso é graça de Deus, aleluia, que encontrou sede na minha alma. O Espírito Santo foi me ajudando dia após dia após dia, e Ele vai te ajudar também, amém? Se Ele encontrar sede na sua alma, se Deus encontrar um desejo sincero no seu coração, você pode ter certeza que o Espírito de Deus vai te dar forças, vai te dar palavras, vai te conduzir, e daqui a pouco você vai precisar pedir alguém para te chamar, ou colocar um relógio para despertar, porque você não vai querer sair desses momentos a sós com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus orava pelas coisas grandes e também pelas coisas pequenas. É outro exemplo da vida de oração de Jesus que nós podemos aprender. Quando nós lemos João capítulo 17, nós vemos a oração de Jesus pela igreja, pelos seus discípulos que estavam ali com ele, e pela igreja de todos os tempos. Jesus, ele chega a orar assim: Pai, eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe a esses que estão aqui comigo, e aqueles que virão, aqueles que ainda virão a ser parte do meu rebanho. Então Jesus orou lá no passado por aqueles irmãos que estavam lá, pela igreja que veio depois, e por mim e por você, que viemos a crer muito tempo depois. Coisa grande, a igreja é algo grandioso, é um projeto enorme de Deus. Jesus orou pela igreja, mas a Bíblia também vai dizer que Jesus orava pelas coisas pequenas. Mateus capítulo 19, versículo 13, nós vamos ver os pais levando as crianças até Jesus,
E Jesus impondo as mãos e abençoando aqueles pequeninos. No meio de tanta gente grande e até grande na área social, gente importante querendo um momento com Jesus, Jesus parava tudo para abençoar as crianças, que na maioria das vezes eram desprezadas, esquecidas, estavam ali brincando, correndo para lá e para cá, mas Jesus parou para prestar atenção nelas, para orar por elas. O que é que nós aprendemos aqui desses dois textos? Que nós precisamos orar sim pelas coisas grandes, pelos projetos grandes, pelas coisas extraordinárias, pelos milagres, pelos impossíveis de Deus. Ore por isso. Ore, Deus é Deus que vai trabalhar nas coisas que são grandiosas. Mas Deus também quer agir no nosso dia a dia, nas coisas simples, nas coisas pequenas e até naquelas coisas que nós pensamos, eu não preciso orar por isso. Tudo que você vai fazer, coloque em oração. Se você quer vencer, coloque em oração. Eu vou ir ali na padaria. Ore, Deus me guarda na ida, me guarda na volta. Eu vou tomar meu café agora como eu tomo todos os dias. Deus abençoe esse café. Muito obrigado pela oportunidade de estar tomando esse café. Você vai tomar água? Senhor, eu te dou graças por esta água. Parece ser uma coisa sem muita necessidade, mas vai pela palavra, segue o exemplo de Jesus e ore pelas coisas pequenas da sua vida, porque assim em nada o inimigo vai encontrar brecha para te alcançar. Sabe onde o inimigo mais nos pega? Não são nas coisas grandes, é nas coisas pequenas. É naquilo que a gente ignora muitas vezes que o inimigo ele age. Você pode ver que ninguém tropeça numa montanha. Nós caímos. Acredito que alguém aqui já caiu alguma vez na rua, no chão, em casa. Quando a gente tropeça em coisas pequenas, não é? Tropeça num fio, escorrega numa areia, num buraco, né, pequeno, até mesmo porque a gente não prestou atenção. Você não cai numa cratera de vulcão, você cai nos buracos pequenos. Então ore a Deus pelas situações mais simples da sua vida, porque nessas o Senhor também irá te abençoar. Amém? Aleluia! E nós aprendemos que Jesus é extraordinário. Veja só, ele também orava antes das grandes decisões. Você tem grandes decisões para tomar na sua vida? Tem coisa muito séria para você resolver? Precisa dar uma resposta, precisa tomar uma atitude de fazer algo que vai refletir por toda a sua história. Então não tome essa decisão por impulso, pela pressão de tomar essa decisão, mas tome essa decisão em oração, porque assim você não erra. Quando nós oramos, antes de decidir qualquer coisa, o Espírito de Deus ele tem liberdade de abrir os nossos olhos para a gente ver detalhes que a gente não vê naturalmente. O Espírito Santo ele tem o poder de tirar da nossa frente aquelas opções que são as piores para nós e de nos dar sabedoria para escolher da maneira certa qual o caminho que devemos seguir. Nós lemos a história de Abraão e a história de Ló. Eles precisaram tomar uma decisão um dia, porque o espaço estava pequeno para eles. E então Abraão chega para Ló e diz: Ló, olha para um lado e para o outro. Para o lado que você for, eu vou para o lado oposto. Pode escolher qualquer lado que você quiser. E o Ló levanta os olhos e ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, e eram lugares que estavam naqueles tempos verdejantes. Corriam rios ali, estava muito lindo. E o Ló, ele julga pela aparência e ele vai decidir: eu quero ir para Sodoma e Gomorra. E ele vai para Sodoma e Gomorra. E a história final de Ló, ela é muito triste, porque ali naquela cidade, além dele ser criticado, perseguido, por ele ter padrões de vida diferentes daquele povo, Deus resolve destruir aquele lugar. Mas ele tem misericórdia de Ló, e Ló sai. E no meio do caminho ele perde a sua esposa, porque ela se rebelia contra a ordem de Deus. E ela olha para trás e fica ali como estátua de sal. E o Ló vai no seu caminho, só ele e as duas filhas. O resto da história foi muito decepcionante, muito frustrante para um homem que tinha tudo para ter uma história gloriosa, porque ele decidiu pela vista dos olhos. Ele não buscou a direção de Deus. Abraão, ele foi para o lado onde havia deserto, onde havia pedras, onde humanamente falando era a pior escolha.
mas Deus foi com Abraão. O importante não é a condição favorável, o importante é se Deus vai com você. Se Deus estiver com você, você pode ir até para um deserto, que ali você vai florescer. Amém? Então Jesus, ele tomava essas decisões importantes, como essa que eu vou falar agora, que está em Lucas capítulo 6, versículo 12 a seguir, que ele vai escolher os seus discípulos. Ele vai escolher os homens que vão dar continuidade à missão da pregação do Evangelho. Irmãos, tinha uma multidão de gente seguindo a Jesus, gente de todos os tipos. Jesus não podia escolher as pessoas erradas, para colocar na mão dessas pessoas o poder do Espírito Santo e a continuidade da sua missão. Então Jesus, ele vai fazer isso. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, todos os que o acompanhavam, e escolheu 12, a quem deu também o nome de apóstolos. Jesus só vai escolher esses 12 para estar junto dele, para dar continuação à missão do Evangelho, depois que ele passa uma noite inteira em oração no monte a Deus. Decisão difícil, mas Jesus acertou. Aqueles homens foram escolhidos pela direção de Deus. Você quer acertar na sua vida? Passe tempo em oração antes de decidir. Amém? Até que a luz de Deus brilhe no seu interior, até que haja uma paz verdadeira na sua alma, até que não haja mais sombras diante dos seus olhos, até que não resta nenhuma dúvida sobre o que você precisa fazer, até que você saiba diferenciar a sua emoção e a pressão da necessidade da direção de Deus. Porque nós somos enganados pelas nossas emoções, somos enganados pela pressão. Eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que tomar uma decisão. E isso nos pressiona, e a nossa emoção nos move e nos comove. Mas quando colocamos em oração tudo, nosso coração se acalma. E aí é um divisor de águas dentro da gente. Nós começamos a ver claramente, isso aqui é minha emoção, isso aqui é minha vontade, isso aqui é a vontade de Deus. E eu vou escolher fazer a vontade do Senhor. Amém? Diga glória a Deus por isso. Jesus orava antes dos grandes desafios. Veja só, Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42. Deixa eu ler com vocês. Lucas 22, 41 e 42. Jesus estava aqui no jardim do Getsêmani. E no jardim do Getsêmani, ele vai reunir com 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ali ele vai se retirar para frente, cerca de 20 a 30 metros. A Bíblia vai chamar essa distância de um tiro de pedra, 20 a 30 metros de distância. E Jesus, ele vai orar. Veja só o que diz a palavra de Deus aí, versículo 41 e 42. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então Jesus precisava de forças, ele precisava de graça, porque ele sabia que dali para frente seria o sacrifício da cruz, o sofrimento, a dor de carregar o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele. E nós vemos aqui Jesus servo, Jesus 100% homem, sentindo as ânsias, as aflições e as angústias da morte que o esperava. Então, antes desse desafio da cruz, ele vai orar a Deus para pedir força, para pedir graça e para definições da vontade do Senhor. Aleluia! E ali Jesus recebe a clareza da vontade do Pai para a vida dele. E ele recebe a fortaleza que vem do céu. Amém? Você tem grandes desafios, há problemas grandes para você resolver, tem situações que estão fugindo do seu alcance, da sua capacidade humana. Vai para a oração, o Senhor
vai te dar clareza da vontade dele sobre isso, e ele vai te fortalecer para enfrentar qualquer desafio. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Jesus, ele também orou quando ele foi atacado pelos seus inimigos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pega aí a tua Bíblia e leia comigo, por favor. Lucas 23, 34. Jesus estava na cruz, sendo afrontado, sendo atacado com palavras, as pessoas zombando dele. Um dos ladrões chegou a dizer: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. As pessoas olhavam e criticavam. Salvou a tantos e não pode salvar-se a si mesmo. Ah, se tu és filho de Deus, desce da cruz e creremos. Tanta dor física, mas dor emocional. Pessoas que ele curou, pessoas que ele abençoou, pessoas que ele deu pão, que ele deu peixe multiplicado, estavam naquela multidão ali, e muitos desses zombando, criticando dele. Mas nesse momento de aflição, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai orar e vai dizer, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus, na cruz, afligido pelos adversários, ele não vai levar nenhuma palavra de maldição, ele não vai rogar praga, não, nada disso. Ele vai pedir a Deus que perdoe os seus inimigos, seus ofensores. Isso aqui nos ensina que nós precisamos orar pelos nossos adversários, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que não gostam da gente, que quando estamos diante de situações assim, de pressão e de opressão de pessoas ruins, nós não podemos deixar nosso coração ficar carregado de ódio e de sentimento de vingança carnal, mas nós precisamos orar por aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes nos apontando, nos acusando, nos atacando, nos apedrejando, nos perseguindo. Esse é o caráter de Jesus, e é esse caráter que Jesus quer que nós tenhamos na nossa vida, no nosso coração. O ser humano carnal, o humano comum, todos nós temos isso conosco, infelizmente. A nossa natureza humana, ela quer a vingança, ela quer dar o troco, ela quer isso. Mas agora, você não é só mais um ser humano, você conhece a Cristo. Eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a Jesus. Você conhece o amor de Deus, que é Jesus. E esse amor de Deus está aqui, está no seu coração. Esse amor nos direciona a fazer diferente da humanidade comum. Esse amor nos direciona a orar e a pedir a Deus misericórdia por aqueles que nos perseguem. Amém? Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. E para terminar, João capítulo 11, versículos 41 e 42. Mas o grande ensinamento aqui de Jesus, aleluia, oh aleluia. O Senhor me disse que está curando corações aqui nessa noite por essa palavra. Seja curado, você vai sair daqui hoje curado. João capítulo 11, versículos 41 e 42, diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Oh, aleluia! Ali havia uma multidão de gente triste, de gente angustiada por causa da morte do Lázaro. Tanta gente ali chorando, diante da sepultura do Lázaro, amigos, familiares, conhecidos. Jesus está ali no meio deles. Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente. Jesus sabia que ia ter ressurreição. Jesus já havia falado, mas ainda não havia manifestado. Então ele sabia exatamente o resultado de tudo aquilo que ia acontecer pela presença dele ali, mas as pessoas não sabiam. As pessoas estavam angustiadas, elas estavam tristes. Jesus então ele vai demonstrar aqui uma oração que não foi por ele mesmo, uma oração que não era para o seu próprio benefício,
mas era para o benefício dos que estavam ao redor. Ele vai dizer: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu não tenho dúvidas da nossa comunhão, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu vou fazer essa oração aqui, para que essa multidão ela saiba também, para que essa multidão conheça o Senhor também, para que esse povo receba o consolo. Então, nós aprendemos com Jesus que nós precisamos dar uma olhada à nossa direita e à nossa esquerda, e às vezes até à nossa frente mesmo, e ver quantas pessoas, quanta gente está caída, fracassada, derrotada, bem perto de nós. Precisamos dedicar tempo a essas pessoas em oração. É muito importante orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelas suas coisas. Ore sempre por isso, não deixe de orar. Mas não ore só por isso. Ore pelo teu próximo que está em necessidade, pelo teu próximo que está doente, que está chorando, que está amargurado, que perdeu alguém, que está numa dívida, que está numa aflição. Irmãos, essa intercessão, ela é revelar o amor de Deus que está em nós, para que as pessoas ao nosso redor também sejam tocadas por este amor. Aleluia! Você tem se preocupado com as pessoas que estão ao seu redor? Você já parou hoje para interceder por alguém? Alguém que às vezes você nem tem tanta convivência, mas você sabe que está precisando. Faça isso e deixe o amor de Deus fluir através das suas orações. Pode ser que essa pessoa nunca venha saber que você intercedeu por ela, mas isso não é importante. Saber que estamos intercedendo não é importante. O importante é que Deus saiba, e que Deus irá te permitir ver as mudanças, os confortos e as vitórias que Ele vai fazer na vida daqueles que estão ao seu redor, que serão tocados através da sua oração. Amém? Vamos orar? Fica de pé, por favor. Oh, maravilha de Deus! Jesus está aqui, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Falando de orar, quem está com fé de orar no monte mesmo, diga amém. Oh, maravilha. Então nós vamos trazer um monte para cá, então. Vai ser mais fácil, não é? Glória a Deus. Eu vou avaliar, gente. Essa semana agora eu vou lá avaliar o lugar, avaliar a segurança do lugar. Tem muito tempo que eu não vou lá. Tá bom? Ver como é que tá, limpeza direitinho, e aí eu vou marcar o dia para a gente estar subindo a serra, em nome de Jesus. Mas nós vamos orar aqui agora. Feche os seus olhos. Oh, Jesus, eu estou sentindo o Senhor aqui, aleluia. Eu estou sentindo o Senhor trabalhando aqui. Deus, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós aprendemos hoje, Senhor,